Era para ter mais gente com crise de identidade. Tem é pouco. Não fosse a misericórdia de Deus. Amém, amado? Então é tempo da gente se levantar. Fazer justiça. Concluindo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. E quando ele está falando de reunião, ele está falando de tudo quanto é tipo de reunião. Falando dessa reunião, está falando do culto, está falando da reunião de um casal, está falando da reunião de trabalho, qualquer reunião. Nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Sabe por quê? Paulo diz o seguinte: estão fazendo mais mal do que bem, porque quando vocês se reúnem é para cada um comer o seu próprio pão. Nós estamos reunindo pela fome e não pela consciência. E é essa falta de consciência de corpo, essa falta de consciência relacional, que está fazendo as pessoas ficarem o quê? Fracas, doentes e moribundas. Toda forma de patologia hoje que nós temos, toda forma de patologia que nós temos hoje, emocional e espiritual, no meio da sociedade e da igreja, é porque as pessoas estão vendo umas às outras comerem o seu próprio pão, sem nenhuma noção de relação. Porque nós encasquetamos da ideia de que a ceia que Jesus nos ensinou era para comer e não para repartir. A ceia nunca foi para comer. Paulo diz que para comer todo mundo podia ter comida em casa. Mas quando a gente se reúne não é para comer, é para repartir. O espírito da ceia não é comer, mano. Comer, fome, você resolve em casa. O espírito da ceia, amado, é para quem não reuniu por causa de fome, mas para repartir. Amém? De modo que Cristo, quando pega o pão, ele diz assim: tomando o pão, deu graças e o partiu, dizendo: isso é meu corpo que é repartido por amor de vós. Façam isso em memória de mim todas as vezes que comerem. E a gente ficou pensando que fazer em memória de Jesus é comer. Mas fazer em memória de Jesus é repartir. Os discípulos no caminho de Emaús estavam cegos. Cegos porque suas expectativas tinham sido frustradas. Jesus andou com eles, eles nem conseguiam ver que Jesus estava com eles, porque eles estavam cegos e desapontados nas suas expectativas. Jesus sentou com eles, deu graças, partiu o pão. A Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Porque o que abre os olhos da pessoa não é ver a gente comendo. O que abre os olhos das pessoas é ver a gente repartindo. A sociedade está cega, porque ela continua vendo a gente comer, e ela ainda não viu a gente o quê? Repartir. E quando os olhos deles foram abertos, Jesus nem ficou para comer. Amém, meu irmão? Olha, amado, você pode ensinar um cachorro a se comportar como crente. Mas no fim, ele vai ser um cachorro. Ele muda o comportamento, mas ele não muda de natureza. A questão da igreja não é de ordem. É de natureza e de ordem. Nós vamos conseguir colocar a ordem se a gente entender qual é a nossa natureza. Amém? Nós estamos enchendo as nossas reuniões de cachorros que rezam. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Você vai ficar chocado. Esse vídeo seria só trágico se ele não fosse também cômico. Mas aí você vai entender o que acontece. Eu acho interessante que o nome do cachorro nesse filme é Django. Eu não sei quem tem minha idade aqui, mas eu gostava muito de cinema. Ia em cinema 3 vezes por dia, se deixasse. E na minha época tinha um herói do faroeste, que curiosamente se chamava Django. E o primeiro filme do Django foi Django não perdoa, mata. E aí eu acho que esse filme tem tudo a ver, porque é um cachorro se comportando como crente, que se chama Django. E que ele não está interessado em perdoar, ele está interessado em comer. Ele não tem a menor consciência da relação, mas ele sabe exatamente como alcançar o benefício. E ele aprendeu a rezar para comer. E é assim que muitas vezes nós estamos ensinando a igreja. Nós estamos ensinando a igreja a rezar para comer, a cantar para comer. E não estamos ensinando a igreja o que, amados? A repartir. Eu cresci numa igreja em que a ceia era usada para fazer juízo e não para trazer salvação. O pastor chegava e falava assim: agora, pois, examine o senhor a si mesmo. E eu pensava que examinar é o seguinte: eu só vou poder comer se eu não tiver feito nada de errado. E aí a ceia, que era para traduzir uma relação, começou a ser instrumento de quê? De alcançar a salvação.
Porque quando um cidadão chega à conclusão de que finalmente ele pode comer, porque ele examinou o coração dele, e ele acha que não tem nada de errado, e agora ele tem o quê? O direito de comer, porque ele não achou nada de errado. Olha que coisa demoníaca, mas sem sim de demônio. Quem é aqui que pode comer da ceia só porque examinou o coração e não achou nada de errado? Não, amados. O examinar o coração é para não comer e beber sem discernir o quê? A relação. É não comer e beber pela minha própria necessidade. Amém, amado? É não comer e beber sem antes o quê? Repartir. É não comer e beber sem antes ver o outro. Mas não, eu aprendi lá. Olha, você examina, porque aí agora você não tem nada. E eu ficava lá, aí impunha o pão na mão. E eu ficava com aquele dilema. Porque eu sabia que tinha feito alguma coisa. Diante de Deus eu não podia comer. Mas os presbíteros também estavam de olho, porque eles punham o pão na mão da gente e ficavam ali olhando. Eu falei, agora eu tenho um drama. Se eu comer, eu vou para o inferno. Se eu não comer, eu vou para o inferno de qualquer jeito. Porque se eu comer, Deus me manda para o inferno. Se eu não comer, os líderes da igreja me mandam para o inferno. E aí pronto, estava resolvido, eu comia. Porque os líderes da igreja iam me mandar para o inferno na hora, mas Deus ia me mandar só depois. Então eu falava com Deus, Deus, se eu seguro aí, depois a gente conversa. Porque se eu não comer, eu vou para o inferno, é agora! E como eu vou acreditar na sua misericórdia, o senhor quebra mais essa aí. A coisa já está ruim aí mesmo, então segura mais essa. Alguém está entendendo, amados? Deus de misericórdia. Aquilo não era para comer, mas aquilo é para repartir. Eles já te dão um pedacinho que não dá nem para repartir. Você percebeu? É o capeta ensinando a gente a comer e não a repartir. Presta atenção nesse vídeo aí.